Queridos irmãos, exposição da Santa Palavra do Senhor nesse instante, na primeira carta, aliás, que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Nós temos já algumas semanas, com a exceção de uma oportunidade em que interrompemos, nós temos algumas semanas estudado esta carta. Na semana passada, o reverendo Tito expôs a sessão anterior, os versos de 1 a 12 da carta de Paulo. Dessa vez nós leremos e aprenderemos na primeira carta, capítulo 2, versos de 13 a 16. Assim diz a santa palavra de Deus, ouça atentamente, esta é a santa palavra de Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, palavra que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios ou compatriotas as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Os judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus. São adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora que nós nos aproximamos da Tua Palavra, Pai, nós já lemos a Tua Palavra, nós já cantamos a Tua Palavra, oramos a Tua Palavra e agora nos aproximamos da exposição dela. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreendê-la pela ação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver as profundas maravilhas da Escritura Sagrada. Que nós sejamos, pela Tua Palavra, impactados, Senhor, mas que nós sejamos também exortados e corrigidos, mas também confortados e consolados, Senhor. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu era capaz de qualquer coisa. Na verdade, eu não tinha o menor temor de Deus diante dos meus olhos, nem a menor sensibilidade de consciência. Quem disse isso foi John Newton. Não sabe quem é John Newton? Não é o físico. Não sabe quem é John Newton? John Newton, eu te conto. Foi um homem que por algum tempo em sua vida foi um capitão de um navio que traficava escravos. Esse foi John Newton. Por algum momento de sua vida. Porque de um momento até a eternidade, John Newton foi um homem transformado pela palavra de Deus, verdadeiramente transformado pela palavra de Deus. Em determinado momento de sua vida, John Newton foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por consequência da salvação divina, então, Newton, que antes não temia a Deus, não tinha o menor temor de Deus diante dos seus olhos, como ele mesmo afirmou, ele passou a temer ao Senhor. Ele passou a amar o Senhor de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Ele passou a obedecer os preceitos e mandamentos do Senhor, a começar pelo mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Ele, que antes não só não amava, como odiava o seu próximo, pois muitos deles ele o traficava, ele passou a amá-los, mais do que ele amava a si mesmo. John Newton foi transformado pela palavra de Deus. E da mesma forma que a vida de John Newton nos ilustra nessa noite, a palavra de Deus, ela precisa transformar a nossa vida por completo. Quando nós estamos diante da santa palavra de Deus, a nossa vida precisa ser transformada. Ou então,
nós seremos endurecidos. É isso que nós veremos nessa noite, porque é isso que Paulo apresenta nestes versos de forma muito prática. A palavra de Deus, o evangelho, foi pregado à igreja em Tessalônica, como nós já estamos falando há algumas semanas. Quais foram então os resultados? O que a pregação da palavra gerou na vida desses irmãos? É isso que nós estudaremos nessa noite, meus queridos. Algumas semanas nós estudamos lá no capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso 10, a sessão de ação de graças nessa carta. Nós vimos 6 características que foram ali enfatizadas por Paulo e por seus companheiros, Silvano, que é Silas, e Timóteo, como características que evidenciavam que esta igreja, a igreja de Tessalônica, fora de fato alcançada pela graça de Deus, fora de fato alcançada pelo evangelho de Jesus Cristo, porque, como nos diz lá o verso 9, eles deixaram a idolatria, eles se converteram a Deus para servirem e adorarem fielmente ao Senhor. Contudo, quando nós chegamos ao verso 13 do capítulo 2, nós percebemos que Paulo ainda está agradecendo a Deus. Ele começa justamente dizendo: outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Alguns estudiosos dizem que Paulo ele está apenas repetindo de modo resumido aquilo que ele disse nos 8 primeiros versos. Eu, contudo, penso, junto com outros estudiosos, que na verdade o apóstolo está ampliando a sua ação de graças anterior, está nos dando detalhes diferentes e mais profundos acerca da conversão e da transformação que a palavra de Deus fez na vida desses irmãos. Nesse caso, então, Paulo agradece a Deus de modo bem específico pela recepção do evangelho por parte da igreja de Tessalônica. Assim, ele ressalta os efeitos, não que a pregação do evangelho gerou na vida deles, mas os efeitos que a aceitação do evangelho por parte desses irmãos gerou na vida deles. Por outro lado, como nós veremos, contrapondo os tessalonicenses e os demais crentes que são fiéis a Deus, Paulo enfatiza a rejeição do evangelho, bem como os efeitos dessa rejeição por parte do povo judeu. Paulo nos ensina então que diante da palavra de Deus, não há outra possibilidade senão essas duas. Ou nós acolhemos, ou nós rejeitamos a palavra de Deus. Ou você está acolhendo a palavra de Deus nesse instante, ou você está rejeitando a palavra de Deus nesse instante. Assim então, é importante que nós lembremos do contexto registrado por Lucas lá no livro de Atos, capítulo 17, porque os versos que nós lemos nessa noite compõem um recorte da realidade desta cidade, que é muito bem descrita naqueles versos. No registro da estada de Paulo, Silas e Timóteo, ali em Tessalônica, por ocasião de uma das suas viagens missionárias, Lucas afirma que os ministros de Deus passaram 3 semanas ali, 3 sábados, ele diz, pregando o evangelho e ensinando o evangelho. Isso gerou uma revolta, porque alguns judeus, diz o texto, alguns gregos e algumas mulheres distintas se converteram ao Senhor, foram transformadas pela palavra, e isso gerou revolta por parte dos judeus que ali estavam, porque eles rejeitaram a palavra pregada, anunciada por eles. O texto diz lá que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade de Tessalônica. Algum tempo depois, meus irmãos, depois de expulso daquela cidade, Paulo escreve esta carta, uma resposta a um relatório que Timóteo entregou para ele acerca do estado da vida que esses irmãos viviam. Agradecido, então, Paulo percebe que os frutos do evangelho têm sido muito abundantes na vida desses irmãos, e certamente entristecido, ele também reconhece os frutos da rejeição no povo judeu. Por isso, então, nós dividiremos a nossa exposição em 2 partes. Na primeira delas, que nós encontramos nos versos de 13 a 14, nós veremos os efeitos do evangelho naqueles que o aceitam tal como ele é. Palavra de Deus. Aqueles que acolhem o evangelho. Já tendo, então, agradecido a Deus por essa igreja, Paulo quebra um pouco a estrutura normal de todas as suas cartas. Normalmente, depois da ação de graças, ele parte direto para a exposição do conteúdo que ele quer tratar, e depois ele segue com aplicações práticas desse conteúdo, e parte então para a saudação final. Enfim, esse normalmente é o modus operandi de Paulo nas suas cartas. Contudo, na carta aos Tessalonicenses, ele quebra um pouco esse
essa estrutura. Antes de partir para a exposição do conteúdo, ele lembra outro motivo de gratidão a Deus, pelo qual ele agradece a Deus incessantemente, que é o modo pelo qual os tessalonicenses receberam a palavra de Deus. Nós já lemos lá em Atos 17, alguns judeus, muitos gregos, outras mulheres acolheram a pregação, não como se fossem palavras de Paulo, Silas e Timóteo. Não, eles acolheram a palavra que Paulo, Silas e Timóteo anunciaram como palavra de Deus, palavra que tem poder. E isso gerava frutos na vida deles. E esse é o ponto ao qual nós devemos nos apegar. Deixe-me tentar ilustrar isso para você. Eu tenho um amigo, um colega, um tanto quanto mais velho e um tanto quanto mais inteligente do que eu. Ele é simplesmente um cara genial, assim, muito inteligente. E apesar da superioridade intelectual dele com relação a mim, ele gosta de conversar comigo, ele acha que eu tenho posicionamentos que são adequados. Então ele gosta de discutir algumas coisas comigo e a gente, às vezes, passa horas conversando. Uma vez a gente conversava sobre a conclusão do seminário, curso lá de teologia do seminário, que eu terminei, graças a Deus, ano passado, e ele me perguntou da monografia. Falei para ele, estou estudando os impactos dos eventos de Babel, da Torre de Babel, para a evangelização. Isso gerou um certo interesse nele e ele começou a me fazer uma série de perguntas sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma história muito conhecida, até mesmo aqueles que não são afeitos da palavra de Deus. E eu vi naquela conversa, enquanto explicava o registro da Torre de Babel, eu vi uma oportunidade de evangelizá-lo. Eu disse para ele assim, terminei dizendo para ele, meu irmão, então é o seguinte, meu amigo, a Torre de Babel, ela encontra pleno cumprimento e ela encontra o seu pleno significado em Jesus Cristo. Aí ele parou, olhou para mim, Jesus Cristo? Mas espera aí, Jesus Cristo, ele não veio muitos anos depois da Torre de Babel? Depois de nós argumentarmos um pouco, tentar mostrar para ele que toda a Escritura Sagrada era a respeito de Jesus Cristo, ele, nada convencido, finalmente me disse o seguinte, olha, Jesus foi um homem sábio, muito sábio. Seus ensinamentos são preciosos, valiosos. Por exemplo, ele nos ensinou o amor, o respeito. E ele parou por aí. Eu sei que você já ouviu muito isso por aí. Eu sei que talvez até você pense dessa forma. Jesus, ele foi simplesmente um grande mestre, com grandes ensinamentos, cujas palavras não têm impacto nenhum a não ser o respeito ao próximo, ou então bons valores, coisas que nós podemos aprender, quem sabe, em casa, com uma boa criação. E tudo isso é verdade. De fato, tudo isso é verdade. Jesus, ele é sim um homem, ele é sim muito sábio, ele nos deixou ensinamentos muito preciosos, mas todo mundo que para aqui não acolheu a pregação como de fato ela é, palavra de Deus. Palavra de Deus. Jesus não somente disse palavras bonitas e importantes, Jesus é a palavra de Deus. João começa o seu evangelho, a sua narrativa acerca de Jesus Cristo, dizendo que o verbo, e ali João, ele usa uma palavra no grego que é a mesma aqui em Tessalonicense é traduzida por palavra, que é logos. Ele diz que Jesus é o logos encarnado. O logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. É por isso que você precisa entender algo muito importante. A Escritura Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Não são simplesmente ensinamentos preciosos que você vai encontrar aqui. Não é somente para os momentos de luta que você vai lá, abre sobrenaturalmente, vai encontrar um texto adequado, vai se sentir mais tranquilo. Não. Esse grande livro é a palavra de Deus. É o meio pelo qual Deus se revelou a nós. O meio pelo qual Ele revelou a sua vontade a nós, pecadores. São as sagradas letras que podem tornar alguém sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, diz Paulo escrevendo a Timóteo. Assim também, meus irmãos, tudo que nós dizemos desse púlpito ou daquele, tudo que nós dizemos em devocionais, aulas, estudos, é também a palavra de Deus, tem de ser a palavra de Deus. Por isso nós o fazemos com temor e tremor. Nós estamos lidando com a santa palavra de Deus.
com o povo santo de Deus. E se um dia essa não for a realidade dessa igreja, se um dia essa não for a realidade desse pregador, então vocês têm todo o direito de confrontar a quem é devido por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus. É uma grande responsabilidade tanto para nós quanto para vocês. Porque nenhum de vocês vai poder sair daqui essa noite e dizer que nunca ouviu a palavra de Deus sendo anunciada. Talvez seja a primeira vez que você está vindo aqui, e eu sei que tem gente que está vindo aqui a primeira vez, mas você não vai poder ir embora e dizer que você nunca ouviu a palavra de Deus sendo anunciada, que você nunca ouviu sobre o verbo vivo de Deus. Nunca vai poder dizer isso. Como é que você vai embora daqui hoje? Como é que vai ser? Você vai acolher a palavra de Deus, Jesus Cristo, como sendo o único caminho para livrá-lo da morte eterna, da condenação eterna? Como vai ser? Agora, observe no texto. Paulo diz assim: eu sei que vocês acolheram, Tessalonicenses, a pregação como a poderosa palavra de Deus. Sabe por quê, igreja em Tessalônica? Sabe por quê? Porque dá para perceber que esta palavra, ela está operando em vocês de maneira eficaz. É o que ele diz aí. Com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Como tem sido a operação da palavra na sua vida, meu irmão querido? Como tem sido? Aquilo que você ouve nos estudos, aulas, sermões, aquilo que você aprende nos seus devocionais, nos seus momentos devocionais individuais, aquilo que você aprende talvez conversando com outros irmãos, como tem sido a operação da palavra na sua vida? A palavra de Deus, meus irmãos, não permite que nós permaneçamos como estamos. Não permite, de modo algum. Nós somos por ela confrontados, confortados, corrigidos, repreendidos. Ela serve para nos ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, a fim de que nós nos apresentemos diante de Deus de modo santo, irrepreensível. E sempre vai ser assim todos os dias na nossa vida, até que nós estejamos face a face com o Senhor. Todos os dias a palavra precisa transformar o nosso coração, precisa nos ensinar novas condutas, novos meios de enxergar a vida. E se assim não for, meu irmão, você precisa mudar o seu comportamento. Então, era evidente que a pregação do Evangelho havia surtido efeito na vida dos irmãos tessalonicenses. Paulo pôde perceber isso pelas obras desses irmãos, pelos frutos que esses irmãos demonstravam. Mas ele também pôde observar a eficiência da pregação ao considerar os sofrimentos e perseguições que estes irmãos passaram e passavam. Assim como ele já havia mencionado no primeiro capítulo, ele enfatiza aí no verso 14, que eles se tornaram imitadores das demais igrejas da Judéia. Da mesma forma que estas igrejas foram perseguidas pelos judeus, eles foram perseguidos pelos seus patrícios, ou numa linguagem mais fácil para nós, pelos seus compatriotas. E veja, por qual razão eles seriam perseguidos pelos seus compatriotas, senão porque agora eles defendiam as bandeiras de uma nova pátria? Por qual razão? Senão porque agora eles deixaram os ídolos e passaram a viver e servir e adorar a Deus. Por qual razão? Senão porque agora eles viviam uma nova vida em Cristo e as coisas velhas tinham ficado para trás. Talvez não tenha dado tempo, já que Paulo passou apenas 3 semanas lá, talvez não tenha dado tempo dele ensinar a teoria, mas na prática, eles já experimentavam aquilo que o próprio Senhor Jesus afirmou lá em Mateus 5, versos de 10 a 12, quando ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande o seu galardão ou a sua recompensa nos céus.
pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Era óbvio que a palavra surtira efeito na igreja de Tessalônica. Era óbvio que esses irmãos haviam sido transformados pelo evangelho, não só pelos frutos que ele apresentavam, mas pelo incômodo que eles geravam na cidade em que eles estavam. Eram crentes há cerca de 3 semanas e permaneceram firmes diante do evangelho. Na maior parte das vezes, meus irmãos, que nós nos colocarmos na posição de defendermos a palavra de Deus, nós teremos a nossa honra ferida. A maior parte das vezes. Isso pode ocorrer na defesa de um assunto específico. Você está lá no seu colégio, está na sua faculdade, está no cursinho, e o professor começa a defender o direito que as mulheres têm de abortar, ou então de assassinar crianças em seu próprio ventre. Você terá de se posicionar. Você deve estar pronto para se levantar e defender a verdadeira palavra de Deus. Dizer que no ventre de uma mãe há uma vida indefesa, que carece de cuidados. Você vai precisar ter coragem e ousadia, e você deve fazê-lo. Pode ser que você tenha que fazer isso com uma conduta específica. Você está lá no seu trabalho, ou você está lá no colégio fazendo uma prova, e aí você está no trabalho e o seu chefe pede para que você conte uma mentira. Você atende o telefone, é para o chefe diz, fala que eu não estou aqui, é uma mentira. Como é que vai ser? Ou então você está lá na prova, não lembra qual que é a resposta daquela questão que você tanto estudou. Você tem ali a oportunidade de colar. Como vai ser? Você deve permanecer firme na sua conduta. Deve permanecer firme naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você deve se tornar um imitador das igrejas na Judéia, da igreja em Tessalônica, um imitador de diversos crentes que defendem firmemente a palavra de Deus e são perseguidos mundo afora. Os tessalonicenses, eles acolheram a palavra de Deus, mas veja, isso não era obra deles. É por isso que Paulo agradece a Deus. Ele agradece a Deus porque os tessalonicenses acolheram a palavra de Deus como de fato ela é. E esse também deve ser o nosso movimento, meus irmãos. Precisamos reconhecer que é o Espírito que opera em nós, sobrenaturalmente, para que nós possamos receber a palavra de Deus. Nós devemos clamar ao Espírito que nos ilumine, que nos ajude a compreender as profundas maravilhas dessa lei, como diz o salmista, lá no Salmo 119. É verdade, meus irmãos, acolher a palavra de Deus como ela realmente é, tem os seus benefícios. Mas, como nós vimos, também tem as suas responsabilidades. Fato é que aqueles que assim recebem a palavra de Deus, eles manifestam isso para que o mundo possa testemunhar. Agora, pense comigo, se alguém não aceita a palavra de Deus como de fato ela é, inevitavelmente, esse alguém está, no fim das contas, rejeitando a palavra de Deus. E é sobre isso que Paulo fala nos versos de 15 a 16. Ele fala sobre os efeitos do evangelho naqueles que o rejeitam. Vejamos esses versos agora. O apóstolo, ele se desvia um pouco do assunto principal que ele tratava. Ele estava agradecendo a Deus pela fé dos irmãos tessalonicenses, e enquanto ele mencionava o motivo de agradecimento, ele menciona os sofrimentos da mesma forma que as igrejas na Judéia foram perseguidas pelos judeus. E aí, ele tece alguns comentários acerca dos judeus, como se ele dissesse assim, bom, os irmãos na Judéia foram perseguidos pelos judeus. Aliás, os judeus, você já deve ter conversado com alguém que é assim, você está ali conversando com a pessoa de repente fala alguma coisa especial, e ela se lembra de um outro assunto que envolve a palavra especial. Ele emenda um no outro. Bom, falando em especial, esses dias fui numa hamburgueria e eu comi um molho especial. E aí ele começa a falar da experiência dele na hamburgueria, daqui a pouco outra palavra remete ele a outra história, e ele vai emendando uma história na outra, e você já deve ter conversado com alguém que faz isso. Veja, é evidente que Paulo ele tem lógica na argumentação dele, no fluxo da argumentação dele. Ele está abrindo aqui um parêntese, mas um parêntese justamente puxando dessa questão dos judeus, né? O povo judeu, meus irmãos, era o povo escolhido por Deus, é o povo da aliança, o povo formado pelo próprio Deus, o povo que foi amado de modo muito especial pelo Senhor, resgatado do Egito, da Assíria, da Babilônia, resgatado da mão dos medo-persas.
O povo judeu, meus irmãos, recebeu a lei no Sinai, por meio de Moisés. Recebeu um rei como Davi, sábio. O povo de Deus foi resgatado muitas vezes pela mão dos juízes. O povo de Deus às vezes sofreu, mas o Senhor sempre os amparou. Quando o povo de Deus passou fome no deserto, eles receberam o maná. Quando eles sentiam calor, uma nuvem os acompanhava. Quando eles sentiam frio, uma coluna de fogo os acompanhava. O povo de Deus, de modo especial, foi tratado pelo Senhor. Foi o povo de Deus que recebeu as primeiras promessas acerca do Messias, a começar por Gênesis 3,15. Por todo o Antigo Testamento, o Messias foi anunciado como vindo do povo judeu. Todas as promessas acerca da primeira vinda do Messias foram cumpridas com o nascimento de Jesus de Nazaré. Ou seja, o Messias já veio, mas você deve saber, os judeus ainda hoje aguardam a vinda do Messias. O que será que aconteceu? Em algum momento, até pareceu que os judeus reconheceriam Jesus como o Messias de Deus. Quando Jesus nos conta, os 4 evangelhos nos contam que Jesus entrando em Jerusalém na semana da paixão, nós tratamos disso na segunda-feira na reunião de oração, ele vem montado num jumentinho. Quando ele entra em Jerusalém, uma multidão louva a Deus, dizendo, bendito Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, cantando o Salmo 118. Parecia que a multidão tinha reconhecido Jesus como o Messias de Deus. Jesus entra então na cidade, alguns passos, olha a cidade de cima e começa a chorar. Ele reconhece que os judeus não entenderam nada. Esperavam um Messias cuja agenda era política e terrena. É por isso que muitos dos judeus, uma semana depois, ou melhor, 5 dias depois, estavam lá gritando, crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Esse aí, crucifica-o. Eles não entenderam. Eles não somente rejeitaram o Messias, mas aquele que João chama a palavra de Deus encarnada, eles mataram o Senhor Jesus naquela maldita cruz. É isso que Paulo diz aqui. Eles mataram o Senhor Jesus. Mas como fica claro no texto, não somente o Senhor Jesus eles mataram, mas também os profetas, aqueles que eram os portadores da palavra de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo por intermédio da sua liderança, dos seus líderes. Neste caso, os profetas. Por isso, nós encontramos nesses livros, por exemplo, dos quais Isaías, que nós lemos, é um deles, né? Isaías é o primeiro, nós encontramos os oráculos divinos. Nós lemos Isaías 1, de 16 a 20, mas se você olhar depois o verso 10, ele começa dizendo que aquelas são as palavras de Deus, as palavras do Senhor, do Deus de Israel. É isso que nós chamamos de oráculos divinos, fórmulas que introduzem a fala de Deus. Assim diz o Senhor, porque assim diz o Senhor. É isso que nós lemos. E essa foi a outra forma pelo qual os judeus rejeitaram a palavra de Deus, ao não somente desobedecerem aquilo que os profetas diziam, mas ao matarem aqueles que eram os portadores da palavra de Deus. O autor aos Hebreus nos conta isso, lá no capítulo 11, quando ele está destacando ali, destrinchando a galeria da fé. Em determinado momento ele diz assim, poderia até falar dos profetas, os quais, por meio da fé, verso 33, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns deles foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior redenção. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Que lista longa! Que lista longa! Os profetas, portadores da palavra de Deus, também foram mortos e rejeitados. Mas Paulo continua, eles não somente mataram a palavra de Deus encarnada, não somente mataram os portadores da palavra de Deus, eles também nos perseguiram. E pouco nós precisamos falar sobre isso, porque Paulo está falando aqui justamente do episódio que ele, Silas e Timóteo enfrentaram em Tessalônica, quando os judeus, movidos de inveja, alvoroçaram a cidade, obrigaram os 3 a seguirem para a próxima cidade, que era Bereia. Depois eles foram até Bereia,
e expulsaram Paulo também de Bereia, o que levou Paulo a ir até Atenas. E aí eles deixaram ele em paz, pelo menos Lucas não registra mais perseguições dos tessalonicenses. O apóstolo diz ainda que eles não agradam a Deus. Estes homens, os judeus, rejeitando a palavra, não agradam a Deus, o que é evidente para nós. Considerando que eles rejeitam a própria palavra de Deus, considerando que eles rejeitam a Escritura Sagrada, como é que poderiam agradá-lo se rejeitam o meio pelo qual Deus se pode fazer conhecido? É impossível. Por último, ao rejeitarem o Evangelho, diz ele no verso 16, eles se tornam adversários de todos os homens, nos impedindo de anunciarmos os evangelhos aos gentios, para que os gentios sejam salvos. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, né? Paulo utiliza aqui a mesma expressão que o Senhor Jesus usa, traduzida lá na grande comissão por nações, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. É a mesma palavra, só que sempre que Paulo utiliza essa palavrinha, ele está se referindo aos gentios, aqueles que não eram judeus. Eles, então, impedindo que eles pregassem, eles impedem que os gentios sejam salvos. É muito interessante nós analisarmos essa expressão à luz de Romanos capítulo 10, quando Paulo destaca uma cadeia que deve ser observada para que alguém seja salvo. Romanos 10, a partir do 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele começa uma série de perguntas. Mas como que eles vão invocar em quem eles não creram? Como eles vão crer naquele de quem nada ouviram? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como eles vão pregar se não forem enviados? E aí Paulo termina, o texto é famoso: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, boas notícias. Nessa cadeia, meus irmãos, Paulo ele começa ao contrário. Ele começa a dar salvação para o pregador, para o envio do pregador. Se nós invertermos, para nos ajudar a entender isso aqui, nós teremos o seguinte: é preciso enviarmos pregadores para que eles preguem, os eleitos ouçam, creiam e invoquem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Evidentemente, para que haja salvação, é preciso a ação do Espírito, claro. Mas Paulo está falando aqui da perspectiva humana, um processo em que nós não vemos o sobrenatural, certo? O ponto que eu quero destacar é que os judeus, quando eles rejeitam a palavra, como nós lemos aqui em Tessalonicenses, eles perseguem, então, o Senhor e os seus enviados, eles impedem os ministros de Deus de anunciarem o Evangelho aos gentios. É exatamente o que Paulo diz. Como é que a gente vai falar? Como a gente vai falar se eles estão impedindo a gente? E como então eles vão ouvir se não há quem pregue? Como eles vão crer se eles não ouvirem? E como eles vão invocar se eles não crerem? É por isso que Paulo diz aí, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. É por isso, porque existe uma cadeia na salvação. E essa é o que eles impedem. Impedem que as benditas palavras de Deus, a boa notícia, alcance corações e transforme a vida de outras pessoas. Como resultado dessa rejeição, os judeus, então, diz Paulo, encheram a medida dos seus pecados. O que Paulo quer dizer aqui, como um copo que se enche de água até transbordar. Foi isso que aconteceu com os judeus. Eles encheram a taça da ira de Deus ao rejeitarem a palavra, ao perseguirem o povo de Deus. Essa taça, ela já se encheu. Os judeus, eles receberam o julgamento. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Paulo termina o texto. A ira sobreveio definitivamente. Agora observe a diferença com o verso 10 do primeiro capítulo. Paulo diz que o Senhor Jesus foi ressuscitado e é Ele que nos livra da ira vindoura. Mas sobre os judeus, a ira sobreveio de modo definitivo. O que isso quer dizer? João 3,18 nos ajuda a entender. Lá está escrito: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O texto que nós lemos na liturgia, na confissão de pecados, Isaías capítulo 1, versos 19 a 20,
também nos ajuda. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A rejeição ao Messias de Deus já é o julgamento final, no sentido de que significa a rejeição daquele por meio de quem Deus torna a salvação acessível aos homens. Ao rejeitarem, eles rejeitam a salvação e a ira recai sobre eles. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós aprendemos, meus irmãos, com essa passagem, acerca, primeiro, da resposta correta na perseguição. Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Cabe a Ele o juízo. A nós cabe amarmos os nossos inimigos mesmo em meio aos sofrimentos. Orarmos pelos que nos perseguem, como o Senhor Jesus nos ensinou. Cabe também irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a todos, mesmo que sejamos impedidos por vezes. Cabe a nós diligenciarmos nessa tarefa. Essa é a forma correta pela qual nós respondemos às perseguições, com fidelidade à palavra de Deus. Mas nós precisamos também sondar o nosso coração, meus irmãos. Será que nós não estamos repetindo esse mesmo processo pecaminoso de rejeição à palavra de Deus? Será que você, um crente há tantos anos, não tem repetido esse processo pecaminoso? Toda vez que você não acolhe a palavra de Deus, meu irmão, toda vez que você aprende algo, que você ouve algo, e você não acolhe para si, você está rejeitando a palavra de Deus. Você está repetindo esse processo pecaminoso denunciado aqui por Paulo no povo judeu. Tome cuidado, porque pode ser que um dia a ira de Deus sobrevenha a você. Pode ser que um dia a ira de Deus definitivamente caia sobre a sua cabeça. Enquanto dia após dia, semana após semana, você rejeita a palavra de Deus sendo anunciada. E você viu, nessa noite, meus irmãos, os efeitos de acolher a palavra de Deus, eles são muito melhores do que os efeitos de rejeitar a palavra de Deus. Foram as duas partes da nossa posição. Terminando, concluindo, meus irmãos. Você se lembra de John Newton? Veja, ele é o compositor daquela conhecida música chamada Maravilhosa Graça. Nós traduzimos para o português como Maravilhosa Graça. Ele é um britânico. E eu fiz uma tradução livre de um trecho da música. Maravilhosa graça, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. A graça que aliviou os meus medos. Quão preciosa foi essa graça, desde o momento em que eu criei, desde o momento em que eu acolhi o Evangelho pela primeira vez. Newton acolheu a palavra de Deus. Ele foi transformado pelo Evangelho. É muito interessante quando nós conhecemos a história, porque depois de ser um capitão de um navio de escravos, Newton se juntou a um importante parlamentar britânico chamado William Wilberforce. Juntos, eles foram os maiores proponentes na luta contra a escravidão. Veja, que transformação do Evangelho. Manifesta a todos, não somente que conheceram John Newton, mas até nós, muitos anos depois que John Newton deixou essa terra. Quantos já não agradeceram a Deus pela vida de John Newton, por essa bela composição? Quantos, meus irmãos? Quantos? Será que tem gente por aí agradecendo a Deus pela sua vida, pela transformação que Ele vê no seu coração, pelo sobrenatural que se torna visível, pelos frutos de justiça que você demonstra? Será que tem gente agradecendo porque você acolheu a palavra de Deus como de fato ela é? Que muitos também possam agradecer a Deus por nossa vida, meus irmãos, porque em nós eles veem os efeitos de termos acolhido a palavra de Deus. Newton termina a sua música assim: eu já passei por muitos perigos, labutas e armadilhas. Essa graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me conduzirá para casa. Que Deus nos abençoe.